Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Professora Reni chegando, quero saber se já tem alguém por aí. Hoje nós vamos resolver juntos questões de direito constitucional voltadas para a sua primeira fase do exame de ordem. E eu quero te dizer o seguinte: eu sei que falta pouco tempo, muito pouco tempo, né? A gente tem aí 2 semanas para a prova. Então, eu quero dizer para você o seguinte: acalma o teu coração, tá certo? Acalma o teu coração. É uma hora de você caprichar nos seus estudos, de você estudar por muitas questões, conhecer o estilo da FGV, tá certo? E para te ajudar nessa etapa, nós do SERS liberamos um curso 100% gratuito. E esse curso se chama Questão de Aprovação, tá? Você vai poder testar os seus conhecimentos, enfim, aprender bastante com toda a equipe do SERS de forma gratuita. Então, se você não participa do nosso treinamento Questão de Aprovação, entre em contato com o SERS AUB urgente, tá? Porque esse curso já está pronto, já está disponível, é só chegar e estudar, tá certo? Hoje, como eu falei para vocês, é dia de direito constitucional e esse daqui, ó, é o meu Instagram, renioliveira.prof, e eu peço para que você me acompanhe lá nas redes sociais, inclusive, se você tiver a sua dúvida, você pode mandar por lá também. Eu respondo todo mundo, interajo com todo mundo, porque para mim é um prazer sempre estar presente e contribuir para a jornada de vocês, tá certo? Bora lá para a nossa primeira questão do dia, né? Eu vou tratar nessas questões, gente, do tema direitos e garantias fundamentais, especialmente, né, focado no nosso artigo 5º, porque aqui vocês vão ver a variedade de questões que podem ser cobradas relacionadas ao tema direitos e garantias fundamentais, que é um tema muito cobrado, um dos favoritos da FGV, então sempre cai na sua primeira fase. Bora lá. Questão número 1. Ao exercer o direito de petição, vamos marcar aqui direito de petição, determinada pessoa jurídica estabelecida no território brasileiro precisou realizar o pagamento de taxa para que um órgão administrativo competente analisasse a tese de que o agente público praticara uma ilegalidade em seu desfavor, o que lhe acarretou um ônus financeiro indevido. Tal pagamento foi cobrado com base no que dispõe a Lei Federal número Y, recentemente publicada, que dispõe sobre essa exigência. Diante de tal contexto, assinale a opção que se harmoniza com o nosso sistema constitucional brasileiro. Essa questão, gente, ela está tratando do direito de petição. E aqui claramente acontece, né, uma violação à nossa Constituição, porque lá no artigo 5º, inciso 34, mais precisamente na linha A gente tem que são a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. O quê? A letra A diz o seguinte, a linha A diz o seguinte, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade e abuso de poder. Então, baseada nisso, a gente vai procurar qual é a nossa alternativa correta. Letra A. O referido pagamento é devido pela pessoa jurídica estabelecida no Brasil, na medida em que somente pessoas naturais, nacionais ou estrangeiras podem exercer o direito de petição, independentemente do pagamento de taxas, tá? Essa alternativa está errada, né? O direito de petição é garantido a todas as pessoas, a todas, tá? Independentemente de serem pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou seja, não há essa limitação apenas para pessoas naturais, tá certo? Portanto, aí já achamos o erro da nossa letra A. Vamos dar uma olhadinha na letra B. Ao exigir o referido pagamento como requisito para apreciação da ilegalidade noticiada, a Lei Federal número Y é inconstitucional por afrontar o exercício do direito de petição. E aqui encontramos a nossa alternativa correta, é a letra B, tá? Em conformidade com o artigo 5º, inciso 34, tá? O direito de petição, ele deve ser garantido independentemente, tá? Do pagamento de taxas. Vamos de letra C. Por ser um remédio constitucional direcionado ao âmbito jurisdicional, o direito de petição sem pagamento de taxas não é operativo na via administrativa,
Logo, a Lei Federal número Y é constitucional, tá? Tá errado porque, gente, o direito de petição ele é aplicável tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, tá certo? Letra D. A Lei Federal número Y é válida desde que, por meio de interpretação conforme a Constituição, seja entendido que o referido pagamento tem sua exigibilidade restrita aos casos em que o direito de petição descreva abuso de poder, né? Aqui a gente entende que essa justificativa está errada porque a Constituição ela não faz distinção quanto à natureza da petição, tá certo? Qualquer exigência de pagamento de taxas para o exercício do direito de petição, seja em casos de abuso de poder ou não, fere o nosso princípio constitucional da gratuidade, tá? Desse direito. Combinado? Então, já superamos aí a nossa questão número 1. Vamos dar uma olhadinha agora na nossa questão de número 2. Durante uma operação policial, conhecido traficante de substâncias entorpecentes de alta periculosidade que operava no município Alfa foi preso em flagrante. Vou marcar aqui, foi preso em flagrante. Sua prisão, no entanto, por alegadas razões de segurança, não foi comunicada a ninguém, acrescentando-se que o local onde se encontra o detido é desconhecido. A família do preso procura você, na qualidade de advogado, para saber se ocorreu a violação de algum direito fundamental do preso. Com base nessa situação descrita no nosso sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta. Uma dica que eu sempre dou para vocês na hora de resolver questões é colocar assim, ó, tá? Se você está querendo saber a resposta certa ou errada, porque depois de um tempo, gente, resolvendo questões, principalmente questões no estilo FGV, né, que são questões longas, são questões de enunciado muito grande e também de alternativas, né, muito longas. Então, o exame da OAB ele é característico por causar um cansaço muito grande ao aluno. E eu sugiro que você aprenda a administrar esse cansaço, tá? Você tem aí 80 questões, devendo acertar 40. Então, é muito importante sempre você marcar se você está querendo achar a alternativa certa ou a errada. Porque com o passar do tempo e com o cansaço, é comum, é natural que você passe desapercebido em algumas situações como essa. Então, sempre quando for responder a sua questão, marque sempre se está procurando a alternativa certa ou a alternativa errada, tá certo? Vamos lá procurar as nossas alternativas. Letra A. A letra A diz o seguinte: não houve desrespeito a qualquer direito fundamental do preso, visto que a ordem constitucional estatui que, para os casos de prisão em flagrante, os agentes policiais têm até 72 horas para comunicar a prisão. Gente, tá errado isso daqui, né? Lá no nosso artigo 5º, inciso 62, ele estabelece que a prisão de qualquer pessoa e o local onde elas se encontram serão comunicados imediatamente ao juiz competente e também à família do preso ou a pessoa por ele indicada, tá certo? Esse prazo aqui, ó, ele não existe na nossa Constituição. Letra B. A prisão e o local onde o preso se encontra detido deveriam ter sido comunicados imediatamente à família ou a outra pessoa por ele indicada, bem como ao juiz competente para apreciar a legalidade da prisão. Aqui nós temos a nossa alternativa correta, tá certo? Com base aqui no artigo 5º, inciso 62, já mencionado. Vamos ver qual é o erro da letra C. Por se tratar de criminoso de alta periculosidade, ele deixa de ser considerado pela ordem constitucional titular de direitos fundamentais. Gente, isso aqui é um verdadeiro absurdo, né? Porque não tem nenhuma relação a titularidade de direitos fundamentais com a periculosidade do preso, né? Mesmo criminosos de alta periculosidade, eles continuam sendo sujeitos de direitos fundamentais, conforme a nossa Constituição, tá? Bem como, aí eu estava onde, meu Deus, pronto. Titular de direitos fundamentais, de modo que a mera liberalidade estatal em comunicar a sua prisão em flagrante. A comunicação da prisão em flagrante, gente, ela é obrigatória, tá?
obrigatória, ela não é uma mera liberalidade, não, tá? E isso está de acordo com o quê? Com o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Vamos dar uma olhadinha na letra C, na letra D. A falta de comunicação da prisão e do local em que o preso se encontra são justificáveis, o que decorre da necessidade de se preservar a segurança da sociedade, considerando a periculosidade do agente, né? Bem, gente, já falei para vocês aqui, tá? Que nesse caso aqui, preservação de segurança, né, não tem a ver, né, com essa violação de direitos fundamentais, né? O direito de comunicação da prisão, ele é um direito inviolável. Inviolável, e a sua ausência vai configurar uma violação constitucional, mesmo nos casos em que os agentes sejam considerados perigosos, como é o caso aqui da nossa assertiva, tá certo? Então, já seguimos para a questão 3. E aí, dá tempo de vocês responderem a questão 3? Vamos ver se vocês acertam? Bora lá, questão 3. Em uma cidade situada no município Gama, José Silva sofreu grave acidente ao ser atropelado por um caminhão. Com lesões pelo corpo, ele foi conduzido ao hospital municipal situado na cidade e, ao passar pelo setor de identificação, José Silva alegou não possuir consigo qualquer documento. Na dúvida sobre se José poderia ter acesso aos serviços do SUS, Sistema Único de Saúde, a direção do hospital consultou a Procuradoria do município. Sobre o caso apresentado em consonância com o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a alternativa que busca o que, gente? A resposta correta. Vamos lá. Para responder bem isso aqui, vocês deveriam saber aqui, ó, do nosso artigo 196 da nossa Constituição, que fala que o que, gente? A saúde é um direito de todos e dever do Estado, tá certo? Todos aqueles que porventura precisarem dos serviços de saúde e se essas pessoas estiverem aqui em território nacional, seja ela contribuinte do INSS, ela pode ser uma pessoa desempregada, ela pode ser um estrangeiro, pode ser inclusive um estrangeiro que não tem residência aqui, um turista, por exemplo. Então, o SUS, ele é de acesso a todos. Então, se vocês encontrarem alguma questão fazendo qualquer tipo de restrição de acesso ao Sistema Único de Saúde, vocês sabem que está errado, tá? Porque o SUS, a ideia do SUS é realmente ser universal em relação ao atendimento. Vou procurar nossa alternativa correta. Para fazer jus aos serviços de saúde ofertados pelo SUS, José deve comprovar a condição de contribuinte do sistema previdenciário brasileiro. Tá errado, tá certo? Acabei de falar que a cobertura, né, e o acesso ao SUS, ele é universal. Letra B. Para fazer jus aos serviços de saúde ofertados pelo SUS, José deve comprovar formalmente a condição de trabalhador. Condição de trabalhador não é requisito para acesso ao SUS, tá? Letra C. Os serviços de saúde ofertados pelo SUS somente são disponibilizados para os brasileiros natos ou naturalizados. Eu falei para vocês, né, gente? O SUS atende a todos que dele precisarem, inclusive estrangeiros que não sejam residentes, ou seja, turistas também, se acontecer alguma coisa, algum acidente, passarem mal, precisarem do SUS, eles terão direito ao acesso. E a letra D, por fim, né, já sabemos que é o nosso gabarito correto. O atendimento pelo SUS deve ser realizado independentemente de José possuir nacionalidade brasileira, ser trabalhador ou contribuir para a Previdência Social. Achamos aqui a nossa resposta correta, letra D. Tranquila essa questão, né, gente? Foi tranquila, foi boazinha. Vamos ver agora a questão número 4. Um grupo de pessoas com padrões axiológicos semelhantes decidiu constituir uma associação visando a realização dos objetivos que têm em comum. Por se tratar de um grupo muito zeloso, esse grupo, zeloso até demais, né? Requereu a autorização
ao órgão competente do município Delta para criar referida associação. E aí, gente, é necessário pedir uma autorização ao poder público para, né, constituir uma associação? O requerimento, no entanto, foi denegado, ou seja, além deles requererem uma autorização, o requerimento ainda foi negado, né? É uma sucessão de coisas erradas acontecendo. À luz da Constituição da República, é correto afirmar que, letra A, vamos de letra A, a autorização sequer deveria ter sido requerida, já que dispensada pela ordem constitucional. Certa resposta, já começamos bem aqui na nossa questão 4. Veja, gente, está lá no nosso artigo 5º, inciso 18 da nossa Constituição. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu fundamento. Portanto, a criação de associações no Brasil é um ato que não necessita de autorização prévia do Estado. O grupo de pessoas, no caso aqui representado, não precisaria nem sequer ter solicitado essa autorização aqui, porque é desnecessário, tá? E, além de tudo, foi denegado. Então, vocês entendem aí que realmente não tem a necessidade, tá? De solicitação de autorização para a constituição de associação. E aqui eu quero fazer um parênteses para vocês, tá? Todo mundo vai revisar em casa, artigo 5º, tá? Dos incisos. Vai ser do 17, tá? Até o 21, tá? Todos esses incisos aqui, ó, eles tratam sobre as associações. Tema muito, mas muito cobrado na FGV, tá? Então, deixo aí para vocês estudarem depois, tá? Todos esses incisos relativos a associações. Vamos ver aqui na letra B. A denegação do requerimento formulado somente será lícita se forem apresentados os respectivos motivos, tá? Aqui essa alternativa está errada, por quê? Porque a denegação de um requerimento de autorização para a criação de uma associação não é nem sequer possível, né? Não é necessário. Então, não cabe a gente discutir os motivos dessa denegação. Por quê? Porque a nossa própria Constituição fala que não é necessário pedir nenhum tipo de autorização. Letra C. Somente se o órgão competente demonstrar a existência de interesse público, será regular a denegação do requerimento. E aqui está errado com a justificativa muito similar, né? Na que eu dei. A nossa Constituição não exige, né, esse tipo de autorização, tá? Letra D. A autorização é ato administrativo discricionário que pode ser ou não concedida conforme o juízo de valor do órgão competente, tá? A autorização, gente, para a criação de associações não é um ato administrativo, né? Ele tentou confundir a sua cabeça aqui, misturando com direito administrativo. Por quê? Nesse caso, a Constituição determina, tá, que não é necessária a solicitação de autorização, tá certo? Não há a necessidade de autorização para criação, não há necessidade de autorização para a constituição de associações. Isso está previsto na nossa Constituição. Artigo 5º, inciso 18. Combinado? Tudo certinho até agora? Bora lá para a questão de número 5. Carlos, praticante de religião politeísta, é internado em hospital de orientação cristã e solicita assistência espiritual a ser conduzida por um líder religioso de sua crença. Os parentes de Carlos, mesmo cientes de que a assistência solicitada se resumiria a uma discreta conversa, os parentes estão temerosos de que a presença do referido líder coloque em risco a permanência de Carlos no hospital em virtude de representar uma vertente religiosa, vou marcar aqui com informação,
uma vertente religiosa não aderente à fé adotada pela instituição hospitalar. Os parentes de Carlos o procuram como advogado para conhecer os procedimentos adequados à situação narrada. Você informou que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, o hospital. Aqui a gente vai procurar o quê? A alternativa correta, tá? Você, como advogado, vai indicar corretamente o que a família de Carlos necessita, né? Qual a orientação para eles? Bora lá. Letra A. Pode negar autorização para assistência espiritual em religião diversa daquela preconizada pela instituição, embora não fosse o caso de Carlos perder a vaga. Gente, aqui vocês vão dar uma olhadinha depois no nosso artigo 5º, inciso 7 da nossa Constituição, que assegura a prestação de assistência religiosa. Assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva. Isso significa que o hospital não pode negar a solicitação de Carlos, independentemente de sua religião, porque isso aqui, no caso, configuraria aquilo que a gente chama de negativa ao direito da liberdade religiosa, tá? Que é garantida pela nossa Constituição. Vamos ver aqui a letra B. Não pode negar o apoio espiritual solicitado, mesmo que a assistência seja prestada com bases religiosas diversas daquele oficialmente preconizada pelo hospital. Resposta. Letra B, com base no nosso artigo aqui, que a gente acabou de ver, artigo 5º, inciso 7 da nossa Constituição, tá? A prestação de assistência religiosa é um direito garantido, inclusive em internações, né, em instituições de internação coletiva, como hospitais. Letra C. Somente será obrigado a autorizar a assistência religiosa caso já tivesse permitido que o sacerdote de outra religião exercesse atividades religiosas em outras instalações, tá? Isso aqui, gente, nada mais do que uma encheção de linguiça, não é verdade? O hospital ele é obrigado a permitir o apoio espiritual, independentemente de ter autorizado práticas de outras religiões anteriormente. Letra D. Tem como instituição privada total autonomia para estabelecer regras para situações como esta, podendo permitir ou negar o pedido de acordo com o seu regulamento interno, tá? Ele não pode, gente, Entendam o seguinte, deixa eu aparecer aqui para vocês. A autonomia de uma entidade particular, uma entidade privada, como é o caso aqui do nosso hospital, ela não pode se sobrepor a uma questão já disciplinada na nossa Constituição, tá certo? Isso se trataria uma grave violação à liberdade, né, que é garantida, a liberdade de assistência religiosa nas instituições de internação coletiva. Portanto, estamos aqui fechados com a nossa letra B. Vamos embora para a nossa questão de número 6. Martínez, cidadão espanhol, foi convidado por XYZ, universidade privada de direito situada no Brasil, para ministrar a disciplina Direito Constitucional. Para tanto, ele estabeleceu residência em solo brasileiro. Aqui, estabeleceu residência em solo brasileiro. Após 2 anos lecionando na referida instituição de ensino, apesar de possuir qualificação adequada para o exercício do magistério, Martinez é surpreendido em suas redes sociais com graves alegações de exercício ilegal da profissão. Sobre a questão em comento, com base no texto constitucional, assinale a alternativa correta. Então, mais uma vez aqui, a gente vai procurar a alternativa correta. Vamos ver as assertivas para ver se a gente entende melhor o caso aí do nosso colega Martinez. Martinez, na condição de estrangeiro residente no Brasil, goza de todos os direitos fundamentais e políticos assegurados pela Constituição de 88 aos brasileiros natos e naturalizados, podendo, em consequência, lecionar na Faculdade de Direito, né, XYZ. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Gente, uma coisa é certa, todos nós, inclusive os estrangeiros, tá? Todos nós temos direitos fundamentais com base na nossa Constituição. Mas qual é a diferença? Existem níveis, né?
existem direitos que não são acessíveis para todos. Ou seja, todos temos direitos. Fato. Um estrangeiro tem direitos fundamentais no Brasil? Tem. Mas não tem, por exemplo, os direitos políticos. Entende? Então, nesse caso aqui, qual é o erro da assertiva? Ele está dizendo que o cidadão espanhol, Martínez, né? Ele goza de todos os direitos fundamentais e políticos. Então, aqui de cara você já identificaria que ele não pode votar porque ele é estrangeiro. Portanto, ele tem direitos? Ele tem direitos. Se eu chegar para você a questão de ser que o fato de ele ser estrangeiro faz com que ele não tenha direitos fundamentais no Brasil, aí está errado também. Ele tem direitos. Ele só não tem todos os direitos que um cidadão, na verdade, que um brasileiro nato tem, por exemplo. Letra B. Certo. Apesar de restringir o exercício de determinados direitos por parte dos estrangeiros, a Constituição de 88 assegura a Martinez o livre exercício de sua profissão, desde que preencha os requisitos legais estabelecidos. Eu vou até marcar aqui para vocês, ó. Apesar de restringir o exercício de determinados direitos por parte dos estrangeiros, a Constituição assegura o livre exercício de sua profissão, preenchendo os requisitos legais necessários, tá? A Constituição, ela assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais exigidas por lei. Isso está onde, professora? Lá no 5º, inciso 13 da nossa Constituição. Ou seja, ele, Martínez, mesmo sendo qualificado, né? Se ele for qualificado e cumprir os requisitos legais, ele tem direito de lecionar, mesmo ele sendo um estrangeiro. Vamos de letra C? A Constituição de 88, ainda que assegure a autonomia didático-científica das universidades, exige prévia naturalização do estrangeiro para que possa atuar no ensino superior, né? Está errado porque a Constituição ela não exige essa naturalização para o exercício de atividades docentes, tá? O que se exige é o quê, gente? Vocês têm que lembrar disso, é o cumprimento de quê? Requisitos legais, tá? Requisitos legais, tá? E letra D, a ordem constitucional permite que Martínez, na condição de estrangeiro residente no Brasil, desempenhe livremente sua profissão, mas condiciona tal direito à prova de residência em solo brasileiro por no mínimo 4 anos, tá? Aqui está errado porque a gente não vai ter essa exigência de um período mínimo, né, para que um estrangeiro possa exercer uma profissão no Brasil. Que a gente tem o quê? O que é necessário, que eu já falei anteriormente para você, que ele cumpra o quê? Os requisitos legais para poder desenvolver aquela profissão. Tudo bem até agora, meus queridos? Vamos embora que a gente tem muita coisa pela frente ainda. Questão número 7. O juízo da 10ª Vara Criminal do Estado Alfa, com base nos elementos probatórios dos autos, defere medida de busca e apreensão a ser realizada na residência do João. Devido à intensa movimentação de pessoas durante o período diurno, bem como para evitar a destruição deliberada de provas, o delegado de polícia determina que as diligências necessárias ao cumprimento da ordem sejam realizadas à noite, quando João estaria dormindo, aumentando as chances do sucesso na incursão. Sobre o caso hipotético narrado com base no texto constitucional, vamos procurar o quê? A alternativa correta. Aí, o que é que esse enunciado traz para você, né? Veja, o juiz, ele determinou o quê? Ele deferiu a medida de busca e apreensão. Ou seja, aqui tem um mandado, não é verdade? Para entrar na casa de quem? De João. Só que o delegado, ele teve uma excelente ideia. Ele pensou, olha, vamos entrar de madrugada? Vamos entrar aqui, ó, à noite, porque aí fica mais fácil da gente prender, da gente fazer as coisas. E aí, tá certo, gente? É erradíssimo, delegado. E a questão, ela já é toda articulada de uma forma que você ache, que você justifique aquilo ali. Você diz, realmente, ele tá cheio de boas intenções aqui, ó. Porque ele fala o seguinte, o delegado determina, né, que essas diligências sejam realizadas à noite, porque João vai estar dormindo, aumentando as chances de sucesso nessa incursão. Esse delegado, ele esqueceu de ler a nossa Constituição. Bora lá para a letra A.
A inviolabilidade de domicílio, embora possa ser relativizada em casos pontuais, não autoriza que diligências necessárias ao cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do João sejam efetivadas durante o período noturno. E aqui já achamos a nossa resposta correta com base no artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição, que estabelece que a casa é asilo inviolável. Inviolável, tá? Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, exceto, quais são os casos, gente? Flagrante delito, certo? Desastre, ou para prestar socorro, tá? Ou durante o dia, por determinação judicial. Ou seja, o que é que vocês têm que lembrar sempre? Se for um caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, esse domicílio pode ser violado. Ou seja, você pode entrar no domicílio sem a autorização, sem o consentimento daquele morador, a qualquer hora do dia ou da noite, tá? Porém, com mandado judicial, né, o juiz expediu aquele mandato, esse mandato só poderá ser cumprido durante o dia, tá certo? É isso que diz a nossa Constituição no seu artigo 11. Portanto, a letra A já é a nossa alternativa correta. Vamos ver a letra B. A incursão policial na residência do João se justificaria apenas em caso de flagrante delito, mas, inexistindo a situação de flagrância, o mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 10ª Vara Criminal do Estado Alfa é nulo, tá? Errado, porque mandado de busca e apreensão não é nulo porque não há flagrante delito, tá? O mandado judicial ele pode ser expedido em casos em que há indícios de crime, tá? Mesmo sem a ocorrência do flagrante. No entanto, o cumprimento desse mandato ele deve respeitar o quê? O horário diurno. Letra C. O cumprimento da medida de busca e apreensão durante o período noturno é justificado pelas razões invocadas pelo delegado. É mesmo, só que não, né? De modo que a inviolabilidade do domicílio cede espaço à efetividade e à imperatividade dos atos estatais. Misturou, foi tudo, né? Não tem nem como defender essa alternativa aqui. Letra D. A inviolabilidade de domicílio não é uma garantia absoluta e, estando a ordem expedida pelo juízo da 10ª Vara Criminal devidamente fundamentada, o seu cumprimento pode ser realizado a qualquer hora do dia ou da noite. Veja, de fato aqui, a gente tem que a inviolabilidade de domicílio não é uma garantia absoluta, tá? Porque a gente viu, né, que exige situações em que esse domicílio ele pode ser violado, não é verdade? Só que nessa situação aqui, onde a gente fala de um mandado expedido pelo juiz, aqui tem que ser, esse cumprimento tem que ser diurno, tá? Questão número 8. João, considerado suspeito de ter comercializado drogas ilícitas em festa realizada há 2 semanas em badalada praia do município Delta, após investigação policial, teve localizado seu endereço. Os policiais, sem perda de tempo, resolvem se dirigir para o referido endereço. E lá, chegando às 22 horas, mesmo sem permissão, entram na casa de João e realizam uma busca por provas e evidências. Segundo a nossa Constituição, essa ação policial, aqui a gente vai procurar a alternativa correta, não é verdade? E qual é a pegadinha principal dessa questão aqui? Gente, vê só. O João, ele é considerado suspeito de ter comercializado drogas em festa realizada em 2 semanas. Nessa situação aqui, não estamos falando de flagrante delito, tá? Não estamos falando, tá? Qual é a situação aqui narrada? Ó, depois da investigação policial, acharam o endereço dele e os policiais, sem perda de tempo, aqui fala que os policiais estavam com mandado? Não fala. Mas mesmo se eles tivessem um mandado, eles não poderiam chegar lá às 22 horas, entendem? Portanto, aqui, ó, grave violação, e a gente tem que procurar qual é a nossa alternativa correta. Vamos ver a letra A? Letra A.
desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que a Constituição da República dispensa a necessidade do mandato judicial em situações nas quais estejam em questão a possibilidade de obtenção de provas para investigação criminal em curso. Aqui, gente, está errado, certo? Temos a questão da inviolabilidade, tá? Da inviolabilidade do domicílio. Tá? E outra coisa, a obtenção de provas para investigação criminal, né, como relata aqui na nossa questão, não é uma exceção que dispense mandado judicial, tá certo? Então, por isso que a nossa letra A está errada. Letra B. Desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que, como a Constituição da República não prevê explicitamente qualquer exceção, aqui já está errado, né? A este direito, o ingresso na casa alheia contra a vontade do morador sempre exige ordem judicial. A gente viu que ele pode entrar em quais casos? Flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a qualquer hora do dia ou da noite. Na verdade, portanto, aqui mais uma assertiva errada. Vamos de letra C. Respeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, como? Já que o sistema jurídico brasileiro considera que a plena fruição desse direito somente pode ser relativizada em situações nas quais seu exercício venha a conceder proteção a alguma ação criminosa. Mais uma errada, tá certo? A simples suspeita de crime, ela não vai autorizar, gente. Ela não vai relativizar essa entrada em domicílio sem mandado judicial, tá certo? E, por fim, temos a correta, não é? Letra D. Desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que, embora esse direito não seja absoluto e possua restrições expressas no próprio texto constitucional, a atuação dos agentes estatais não se deu no âmbito dessas exceções. A alternativa correta, nossa letra D. E vamos seguir adiante com o nosso estudo. Questão de número 9. O parlamentar José, em apresentação na Câmara dos Deputados, afirmou que os direitos à informação e à liberdade jornalística possuem normatividade absoluta e, por essa razão, não podem ceder quando em colisão com direitos à privacidade e intimidade, já que estes últimos, né, eles apenas tutelam interesses meramente individuais. Preocupado com o que reputou um discurso radical, o deputado Pedro recorreu ao advogado constitucionalista, a fim de que lhe esclarecesse sobre quais direitos devem prevalecer quando os direitos à intimidade e à privacidade colidem. O que é que deve acontecer, gente, na colisão de direitos, né? O advogado afirmou que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, o parlamentar José, aqui ele quer a alternativa, a gente está buscando a alternativa correta. Vamos lá, letra A. Está correto, pois, em razão do patamar atingido pelo Estado Democrático de Direito Contemporâneo, os direitos à liberdade jornalística e à informação possuem valor absoluto em confronto com qualquer outro direito fundamental. Gente, isso aqui está erradíssimo. Eu vou explicar para vocês por quê. Nenhum direito fundamental tem caráter absoluto no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Então, nesse caso aqui, de forma alguma, né? A liberdade jornalística tem normatividade absoluta, tá certo? Não tem nem como defender essa assertiva aqui. Bora a letra B. Está equivocada, pois os tribunais entendem que os direitos à intimidade e à privacidade têm prevalência a priorística sobre os direitos de liberdade jornalística e de informação. Mais uma assertiva errada, tá? Quando a gente trata de colisão de direitos fundamentais, não existe essa prevalência de um direito em relação a outro. Lembre-se que os direitos fundamentais são o quê? Eles devem ser o quê, gente? Ponderados. Ponderados caso a caso, de acordo com a situação específica, tá? Letra C. Está equivocado, pois tratando-se de uma colisão entre direitos fundamentais, se deve buscar a conciliação entre eles, aplicando-se cada um em extensão variável conforme a relevância que apresentem em caso concreto e específico. Perfeito, gente. Essa aqui é a nossa alternativa correta, a letra C. O que é que vocês têm que lembrar sempre, tá? Em situações de conflitos
entre direitos fundamentais, né, como foi narrado aqui na nossa questão, a solução deve ser alcançada por meio de ponderação e conciliação entre os direitos envolvidos, tá certo? E por fim, a letra D. Está correto, pois a questão envolve tão somente o conflito aparente de normas, que poderá ser adequadamente solucionado se corretamente utilizados os critérios de hierarquia, temporalidade e especialidade. E aí, gente, vocês acham que caberia isso? Ó, o que é que eu tenho que dizer para vocês? Aqui a gente está tratando de um caso de colisão, tá? Colisão de direitos fundamentais, tá? E a gente utiliza o que? A ponderação. E não hierarquia, temporalidade, especialidade, tá certo? A gente tem que buscar uma solução o quê? Proporcional e razoável, tá certo? E estamos chegando na nossa reta finalíssima do nosso top 10 questões de hoje. Vamos ver a questão de número 10? Ana integrava uma associação protetora dos animais, com destacada atuação no município Beta. Em razão de grave crise financeira, inúmeros associados deixaram a associação, o que levou à convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, com estrita observância das regras estatutárias, daí resultando a aprovação da alteração do estatuto. De acordo com essa alteração, somente é permitido que um associado, vamos destacar isso aqui, somente é permitido que um associado se desligue da associação no primeiro mês do biênio de cada diretoria. Como a nova diretoria tomou posse há 2 meses, Ana deveria aguardar a finalização do respectivo biênio para requerer o seu desligamento. Sobre a referida alteração estatutária, assinale a alternativa correta. Vamos lá buscar a alternativa correta? Letra A. Afronta a ordem constitucional, pois obriga que Ana permaneça associada mesmo contra a sua vontade, tá? E aqui, correta, com base lá no nosso artigo 5º, inciso 10, tá? Uma das características mais fortes, né, das associações é que ninguém poderá ser obrigado a associar-se e também não poderá ser obrigado a permanecer associado. O que significa? Imagine que os pescadores do Tocantins acabaram de criar uma associação dos pescadores do Tocantins e todos eles foram automaticamente, ou seja, compulsoriamente associados. Não pode, tá? Mesmo se a associação representa uma classe, por exemplo, você não pode ser compelido a associar-se. E então imagine uma situação em que essa mesma associação dos pescadores de Tocantins, com os seus associados, né, que se associaram de livre e espontânea vontade, eles não podem eles não podem mais deixar a associação por causa de dívidas que fizeram durante a época de associados. Isso pode acontecer? Não pode, porque a nossa Constituição determina claramente que ninguém pode ser obrigado a se associar ou permanecer associado. Portanto, já achamos aqui de cara a nossa alternativa correta, letra A, com base no nosso artigo 5º, inciso 20. Vamos ler a letra B? Decorreu da vontade da maioria dos associados, consubstanciando do ato jurídico perfeito que deve ser respeitado por Ana. E aí, gente, Ana tem uma proteção constitucional, porque, embora essa alteração estatutária tenha sido aprovada, né, um ato jurídico perfeito não impede a análise de sua constitucionalidade, tá certo? E a vontade da maioria dos associados, nesse caso, não pode prevalecer, ou seja, não prevalece, em face de direitos fundamentais garantidos pela nossa Constituição. Certo? Letra C. Afronta a ordem constitucional apenas ao não excepcionar a existência da decisão judicial que determine a desassociação de Ana. Gente, essa afronta à ordem constitucional, ela se dá pelo fato de Ana ter que permanecer associada contra a sua vontade, tá certo? E, por fim, a letra D é fruto da liberdade de associação que foi assegurada no momento em que Ana externou sua vontade de se associar,
o que sujeita, o que a sujeita, né, às deliberações da associação. Tá errado, gente, porque como eu falei para vocês, a nossa Constituição garante, não é, que ninguém seja obrigado a se associar ou a permanecer associado. E aqui, gente, chegamos ao fim da nossa resolução de 10 questões, né? Temas muito interessantes para ser abordados aí na sua primeira fase, e eu espero que isso tenha contribuído com a sua jornada de alguma forma. Eu me chamo Reni Oliveira, estarei aqui, vou botar mais uma vez o meu Instagram aqui para você me seguir, e estarei com vocês mais uma vez semana que vem, tá? E semana que vem eu volto aqui para a gente resolver questões, mas com temas mais variados, né? Hoje eu trouxe só questões de direitos e garantias fundamentais, porque eu sei que é um assunto top, queridíssimo da nossa FGV na sua primeira fase, combinado? Então eu vejo você semana que vem com mais 10 questões para a gente fazer juntos, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo encontro.